Olá, seja bem-vindo ao canal Hidros Meio Ambiente. Hoje nós vamos falar a respeito de dois modelos de desenvolvimento. O modelo chamado linear e o modelo chamado sustentável. Você vai acompanhar também algumas análises que faremos sobre os efeitos de cada um desses modelos sobre o meio ambiente e também sobre a sociedade como um todo. Acompanhe comigo no vídeo a seguir. O modelo sustentável e não sustentável de desenvolvimento e seus impactos ambientais. Esse é o título do estudo que nós faremos hoje. O modelo de desenvolvimento atual ele vai ser contraposto com o modelo ideal de desenvolvimento. Nesse modelo de desenvolvimento atual, chamado de modelo direcionado pelo enfoque linear humano, nós temos a introdução da energia e, através da introdução da energia, o seu uso no processamento e modificação dos recursos naturais, bem como transporte, bem como consumo, gerando todos esses fatores, gerando resíduos ou impactos, ou ambos, porque, obviamente, resíduos, eles causam impacto ambiental. Mas nós temos impactos de outras naturezas, como, por exemplo, os diretamente relacionados com a energia, o uso da energia. No uso dos recursos, no seu processamento e modificação, no transporte e no consumo, nós temos a geração de impactos e também a geração de resíduos. Esse, então, é o enfoque linear. E nós estamos, quem sabe, vivendo um momento em que nós estamos atravessando uma fase de modificação deste modelo para um modelo que seja sustentável. O modelo de desenvolvimento atual, então, é um modelo que considera um sistema aberto, que, por sua vez, é dependente de suprimento contínuo de matéria e de energia, os quais são devolvidos ao meio. O sistema aberto se caracteriza por um ciclo que não se fecha, um ciclo com as etapas de produção, de consumo e de descarte. Por isso, nós não temos, após o descarte, nenhum outro momento em que este resíduo que é gerado, ou esse lixo, seja aproveitado, ou seja transformado, quem sabe, em algum outro produto, ou um subproduto, ou em algo de utilidade, enfim, para que ele deixe de ser um resíduo ou deixe de ser lixo. Para o sucesso de tal modelo, então, seria necessário garantir, primeiro elemento, suprimento inesgotável de energia. A energia do Sol é a única fonte de energia ilimitada que a humanidade tem. Então, esse aqui ele satisfaz o requisito desse modelo. Porém, nós temos mais dois requisitos importantes. O segundo deles é um suprimento inesgotável de matéria, o que não acontece. O suprimento de matéria ele é limitado. E terceiro, uma capacidade infinita de reciclagem desta matéria que é utilizada e também da absorção dos resíduos que a utilização desses materiais gera. E isto também é limitado. A capacidade humana de tratar, de reciclar, de recuperar, enfim, seja lá o processo que for, destes resíduos para esses resíduos, ela é extremamente limitada. Temos tecnologia, mas muitas vezes o custo dessas tecnologias inviabiliza o uso das mesmas. E isto aqui, por causa dessa capacidade limitada, nós temos que conviver com a poluição ambiental, com a contaminação, com os problemas decorrentes dos impactos que são gerados sobre o meio ambiente. Impactos sobre o ar, sobre a água e sobre o solo, sobre toda a biosfera. O modelo de desenvolvimento atual, então, está relacionado com o crescimento das populações e com a distribuição das mesmas no planeta. E também com o consumo dessas populações, especialmente o consumo de cada um dos povos. Cada um tem um padrão de consumo, padrão de consumo individual. Esse crescimento, esses fatores que vimos antes, e o crescimento e distribuição populacional, e o consumo, os padrões de consumo individuais, são incompatíveis com esse modelo. E a sua continuidade tende a levar ao colapso desse modelo e, por consequência, ao colapso do próprio planeta e da civilização humana. Como exemplo disso que eu estou acabando de citar, um cidadão norte-americano padrão, um cidadão comum, ele consome 50 vezes mais aço, 56 vezes mais energia, 170 vezes mais borracha sintética, 250 vezes mais combustível para motores e 300 vezes mais plásticos do que um cidadão indiano.
Portanto, nós vemos aqui patente claramente o desequilíbrio nos padrões de consumo que nós temos no planeta, de um país para o outro. E isso nós estamos apenas considerando dois países, o americano, o norte-americano e o indiano, dois povos. Estima-se ainda que o impacto global das atividades humanas esteja dobrando a cada 14 anos, principalmente devido ao crescimento econômico das nações ricas. Esse dado é um dado de 2002, assim como os dados que vimos até aqui, e antes ainda. Porém, hoje, em 2021, nós vemos que os países considerados países pobres ou países em desenvolvimento estão tendo uma ascensão social das classes menos favorecidas. E com essa ascensão social e econômica, os padrões de consumo modificam-se, fazendo com que venham a se aproximar dos padrões de consumo dos países desenvolvidos, dos países ricos, pouco a pouco, fazendo com que então esses impactos e esses resíduos que são gerados se tornem ainda maiores, se tornem de maior magnitude do que nós tínhamos em 2002 e do que nós temos no momento, e tendendo a se elevar ainda mais. Contra tudo isso, nós temos um novo modelo, um novo paradigma, chamado de paradigma ou modelo do desenvolvimento sustentável. E lembrando então que este modelo ele é preconizado, por exemplo, no relatório Brundtland. O sistema sustentável para a humanidade ele funciona de uma maneira diferente da qual nós vimos praticando, nós vimos trabalhando, atuando até o presente momento. Nesse modelo nós temos os mesmos elementos, nós temos energia e temos materiais, mas a energia que é utilizada, por exemplo, para o uso dos recursos e para o seu processamento e modificação, ela é recuperada. Não só o recurso material, a matéria, mas também a energia em si. E assim como também os sistemas de transporte e também os padrões de consumo estão em processo de mudança, inclusive de otimização. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, para todo impacto, para todo resíduo que é gerado, ou ambos, nós temos um processo de minimização pela restauração ambiental. São processos, são tecnologias de restauração ambiental. E quando nós pensamos na economia circular, nós vemos que o uso de recursos, ele se relaciona, através do fechamento dos ciclos também, com o processamento e modificação, os processos produtivos que levam à modificação desses recursos, também com as formas de transporte e os padrões de consumo que nós temos hoje. Tudo isso, então, envolve as recuperações dos recursos, os processos de recuperação dos recursos, levando, então, à diminuição dos impactos ambientais como um todo, tanto do uso da energia como do uso dos recursos naturais como um todo, dos materiais e da energia. É isso que, então, nós vemos destacado aqui. A recuperação dos recursos e também os impactos minimizados pelo paradigma da restauração ambiental. O modelo sustentável, que é um modelo fechado, ao contrário do modelo insustentável, do modelo linear, em que nós não temos a recuperação dos recursos, este aqui é fechado, ele é formado, ele é baseado e desenvolvido com base em ciclos. E se baseia também nas premissas seguintes. Como no outro modelo, uma dependência de suprimento externo contínuo de energia, que nós temos, como já falamos, apenas o Sol como fonte ilimitada ou praticamente ilimitada de energia. Mas neste modelo, ao contrário do outro, nós vemos um uso racional tanto da energia como da matéria, dos materiais, com uma ênfase à conservação, à manutenção desses recursos e também a sua recuperação, ao invés do desperdício. Na ênfase para conservação, nós temos a promoção da reciclagem e do reuso de materiais. Temos o controle da poluição com menor geração de resíduos a serem absorvidos pelo meio ambiente, porque forçosamente os resíduos e os impactos têm que ser absorvidos pelo meio quando nós, humanos, não fazemos isso, não promovemos isso, não investimos nisso, não atuamos dessa forma. E o controle também do crescimento populacional em níveis aceitáveis, com uma perspectiva de estabilização. A população do mundo, ela pouco a pouco, e já em algumas partes do mundo, ela está tendendo a se tornar cada vez mais envelhecida. Portanto, há um processo de estabilização.
Porém, eu defendo aqui que, ao invés de haver mecanismos de controle do crescimento populacional para níveis aceitáveis, para a diminuição desses impactos sobre o meio ambiente, eu proponho uma mudança, eu acho que é mais racional isso, uma mudança nos padrões de consumo para que eles se tornem conscientes e sustentáveis, de maneira que nós não precisamos, de fato, lançar mão de mecanismos de controle populacional. Mas, de qualquer maneira, para tudo isso que nós estamos vendo aqui, para sairmos daquele modelo anterior e entrarmos de fato neste modelo em que nós, quem sabe, como já disse, estamos em transição para o mesmo, são necessárias, de qualquer maneira, revisões comportamentais em direção a esse novo paradigma, com a presença de conhecimento de tudo que nós estamos vivendo, um conhecimento maior, mais informações e a assimilação e a mudança a partir da assimilação dessas informações, como também mecanismos de cooperação entre os povos, entre as nações, entre as culturas dessas nações, para que então nós possamos nos mover em direção a esse novo paradigma de uma maneira mais eficiente, mais eficaz e mais rápida. Nós vemos aqui, dentro deste conceito da economia circular, do modelo sustentável, também a otimização do uso de materiais de energia. Aqui já é um processo que vai além de um processo de apenas mudança, mas já de uma mudança mais refinada com uma otimização, ou seja, quando nós vamos atingir o máximo do nosso potencial no uso destes materiais e da energia também como um todo. Nós vemos aqui nessa figura duas linhas tracejadas. Essas linhas tracejadas, elas estão destacando o centro desse sistema, que é um sistema de produção, o sistema produtivo que nós temos hoje, que é o sistema linear. No centro desse sistema linear, nós temos a introdução tanto de energia como de matérias-primas, para os processos produtivos, com a geração de produtos e também com o uso de embalagens. Lembrando sempre que o uso de embalagens, as embalagens também são produtos. São produtos que são criados para acondicionar outros produtos, mas elas são produtos. Tudo isso aqui, todo esse ciclo produtivo, desembarca, é introduzido no mercado, nos sistemas de mercado. E após o consumo, nós temos os descartes de resíduos gasosos, resíduos sólidos e resíduos líquidos. Porém, até um determinado momento da história humana, nós tínhamos este sistema aqui, por isso eu fiz questão de tracejar aqui para isolar essa parte, para que nós entendamos que até um determinado momento da história da civilização, nós nos preocupávamos, quem sabe muito, com a busca de energia, de fontes de energia, como nos preocupamos até hoje, e também com a busca de materiais, como também continuamos nos preocupando. E da mesma forma com a produção, com o uso desses recursos aqui, tanto energéticos como naturais, através das matérias, com a produção através desses recursos. Aí então nos preocupávamos também com o mercado, porém nem sempre nos preocupamos com os descartes, com as consequências ambientais de tudo aquilo que nós estávamos produzindo e lançando no meio ambiente. Neste novo sistema, nós não temos apenas a preocupação do uso dos materiais de uma maneira racional, de uma maneira adequada, mas nós temos também a preocupação com o tratamento e a disposição dos resíduos que são gerados através do consumo desses materiais e dessa energia. E até mesmo com a otimização, sim, com a otimização do uso desses materiais e dessa energia. Por isso que nós vemos estas setas que estão colocadas aqui sobre cada um desses itens, em oposição a esta seta que limita o sistema que nós tínhamos até hoje a um sistema onde se produzia, se consumia e se descartava. E é isso que as indústrias faziam e fazem, mas elas estão também tendo que mudar seus modos de produção, as suas técnicas, as suas tecnologias e também a maneira como eles colocam esses produtos no mercado e também como esses resíduos que são gerados são reintroduzidos nos seus processos produtivos. Nós temos aqui a visão da energia recuperada que volta para o processo produtivo. A energia que sai do processo produtivo e é recuperada e retorna no início desse processo produtivo sem nenhum tipo de perda, onde se busca não ter a perda. Vemos também aqui os materiais que são recuperáveis. Os materiais que são utilizados
no início do processo, que em algum ponto eles deixam de ser ou não podem ser utilizados no processo, mas naquele momento, mas eles podem ser recuperados pela reintrodução desses materiais no próprio processo produtivo. Vemos os subprodutos que são introduzidos no mercado e que não são perdidos. Não há, aqui nesse modelo se busca não haver perda, nenhum tipo de perda, nenhum tipo de desperdício. Então os subprodutos eles são introduzidos no mercado e quando eles geram descartes, esses descartes também são convenientemente tratados, esses resíduos, e também são dispostos. Vemos ainda os resíduos de produção, que são resíduos, eles passam a ser resíduos, tudo passa a ser resíduo, cada material passa a ser resíduo quando nós não temos destinação, ou não temos uso, na verdade, para eles. Esses resíduos de produção, eles também são tratados e são dispostos adequadamente. Os materiais que são recicláveis, eles acabaram por constituir um novo mercado, uma nova interface, criaram uma interface de mercado. Não só o mercado para o produto, mas também para o material que é reciclável. E nesse quesito aqui nós vemos, por exemplo, profissionais, economistas como o professor Sabatai Calderoni, com o seu livro Os Bilhões Perdidos no Lixo, onde ele aborda a utilização dos materiais, a todo um mercado, um grande mercado, um gigantesco mercado para os materiais recicláveis, entre outros. Vemos aqui ainda os resíduos que são valorizados a partir dos materiais que são introduzidos nos processos e que, às vezes, a partir dessa valorização, se tornam até mesmo mais valorizados do que os próprios produtos dos quais eles são decorrentes. Nesse processo de tratamento de resíduos, nós vemos o tratamento de gases, a emissão de gases tratados segundo a legislação ambiental, segundo os mecanismos de proteção ambiental, assim como os resíduos sólidos, com uma disposição pós-tratamento também uma disposição controlada no meio, e os efluentes líquidos, que vão ser introduzidos nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, mananciais superficiais e subterrâneos, sendo todos eles de maneira adequada, tanto tratados como também dispostos no meio ambiente. E para essa disposição e para este tratamento nós temos escalas de prioridades. E esta aqui é a escala de prioridade no gerenciamento dos resíduos de modo geral, tanto gasosos como sólidos, como líquidos, como nós vimos no slide anterior. Dentro dessa escala de prioridade, nós temos a primeira, o topo dela, e o mais interessante é a prevenção da geração dos resíduos. Como é que nós fazemos a prevenção? Ora, se nós temos um resíduo, o melhor seria, na verdade, nós não termos esse resíduo. Seríamos, no caso aqui, resíduo zero. Nem sempre isso é possível. A partir do momento em que isso não é possível, nós temos que obrigatoriamente buscar a minimização. Quando isso não é possível, reaproveitar os resíduos que são gerados. E quando não é possível, tratar e ainda dispor. E a disposição de resíduos in natura, por exemplo, em aterros, nós consideramos como a pior solução possível ambientalmente falando. Mas vamos voltar aqui ao início dessa escala de prioridades. A prevenção da geração, ela se faz, por exemplo, através da modificação de processos. E através da modificação de processos, muitas vezes um resíduo que é gerado, ele deixa de ser gerado, ou seja, resíduo zero. Isso é o ideal. Quando nós não podemos fazer isso, nós temos o uso de tecnologias limpas em associação ou associadas diretamente com os processos ou não associados, uma vez que há geração do resíduo, para correto tratamento desses resíduos e também a sua destinação final. Ainda podemos substituir matérias-primas para não haver a geração do resíduo e substituir insumos também, da mesma forma, para que não haja a geração de resíduos. Nós podemos atuar dessas formas ou de outras formas associadas com essas aqui. Já para a minimização da geração dos resíduos, quando nós não podemos prevenir ou evitar 100% a sua geração, vamos então tentar diminuir, minimizar a quantidade desses resíduos e a sua natureza também, por que não? Minimizar atuando nas tecnologias limpas ou nos processos para minimizar a geração desse resíduo. Através da otimização dos processos, como nós vimos no slide anterior, e também a otimização da operação, porque muitas vezes nós não temos problemas com o processo é um processo enxuto, mas nós temos problemas com a operação desses processos. Falhas humanas, vícios, formas de trabalho erradas, errôneas, que levam a
a geração ainda que minimizada dos resíduos que nós não desejamos gerar. Quando nós não podemos, então, minimizar a geração, nós vamos reaproveitar os resíduos que estão sendo gerados, que inevitavelmente nós geramos. Como é que se faz o reaproveitamento? Reaproveitamento aqui é de uma maneira geral, de uma maneira genérica, porque reaproveitamento envolve vários processos, como, por exemplo, a reciclagem, como, por exemplo, a própria recuperação direta e a reutilização. Cada um deles aqui funciona de uma determinada maneira. E eles estão relacionados com as matérias-primas, com substâncias e com materiais de uma maneira geral e com os próprios produtos em si. A partir do momento que eu não posso reaproveitar, eu vou então tratar. E o tratamento, como eu disse no início, ele envolve uma amplitude muito grande de tecnologias, de métodos, de técnicas para ser realizado. Porém, se esbarra quase sempre nos custos elevados para esse tratamento. Portanto, nós devemos fazer todo o possível para não atingir esse ponto aqui da escala de prioridades no gerenciamento do resíduo. Nós devemos priorizar sempre a não geração do resíduo. Mas quando nós temos que tratar, nós temos vários processos. Nós temos processos físicos, nós temos processos químicos, físico-químicos, biológicos e térmicos. Isso aqui resume de uma maneira bem ampla e também ao mesmo tempo bastante condensada tudo aquilo que nós podemos fazer em relação ao tratamento. E, por fim, quando nós não podemos passar por nenhuma dessas etapas aqui, ou não temos condição de atuar de nenhuma dessas maneiras aqui, prevenindo, minimizando, reaproveitando ou tratando um resíduo, nós vamos simplesmente dispô-lo de maneira que nós não interfiramos nos processos que ocorrem no meio ambiente, com o mínimo de interferência possível, ao menos. A disposição final ela ocorre, por exemplo, em aterros, em minas, em poços, em armazéns, enfim, em locais. Esses locais são locais que poderiam estar sendo utilizados para atividades econômicas produtivas, para atividades econômicas muito mais interessantes do que simplesmente utilizar aquele espaço para se colocar aquele resíduo por períodos de tempo determinados ou até períodos de tempo muito longos. Então, por isso é que eu digo que essa forma de gestão de resíduos, ela não é interessante. A disposição final em um aterro sanitário é uma das alternativas menos interessantes, mais onerosas e, ambientalmente falando, menos interessantes também para a gestão dos resíduos. A sua disposição não só nos aterros, nas minas, nos poços, nos armazéns. Porque, como eu disse, existe um problema de ocupação de espaço, um espaço que se torna inútil, que poderia estar sendo utilizado para coisas úteis, para coisas produtivas, para processos produtivos em si. Então, esta é a escala de prioridades no gerenciamento dos resíduos. Prevenir, minimizar, reaproveitar, tratar e, por fim, dispor. Não é à toa que um antigo decreto, um decreto de 1976, o decreto 8486, decreto estadual do estado de São Paulo, já conceituava poluição como sendo uma forma de desperdício de recursos. O artigo 3º diz o seguinte: considera-se poluente toda e qualquer forma de matéria ou energia lançada ou liberada nas águas, no ar ou no solo. Ou seja, quando nós falamos de águas, ar e solo, nós estamos falando do meio ambiente como um todo o meio ambiente. E aqui nós voltamos a abordar que são fluxos de energia e fluxos de materiais que estão transitando por todo o meio ambiente. E esses poluentes, então, são formas de matéria ou de energia que estão sendo lançadas de uma forma inútil, de uma forma até mesmo burra no meio ambiente, porque nós estamos tendo um desperdício desses recursos. O conceito de poluição ambiental, ele espelha, neste conceito aqui, ele espelha aquilo que a legislação vem trazendo para nós. Esse conceito diz o seguinte: toda ação ou omissão do homem que, através da descarga de material ou energia, atuando sobre as águas, o solo e o ar, cause um desequilíbrio nocivo de curto ou longo prazo sobre o meio ambiente. Curto, de médio ou de longo prazo, enfim, sobre o meio ambiente. Ou seja, esse desequilíbrio nocivo é trazido através dos impactos ambientais.
os impactos que acontecem no meio. Essa, então, é mais uma definição de poluição ambiental que faz eco, que espelha a definição do Decreto 8468. Continuando aqui, no seu artigo 1º, o Decreto 8468 diz o seguinte: o sistema de prevenção e controle da poluição do meio ambiente passa a ser regido da forma ou na forma prevista neste regulamento. Nesse regulamento, então, o artigo 2º diz que fica proibido o lançamento ou a liberação de poluentes nas águas, no ar ou no solo, considerando-se poluente toda e qualquer forma de matéria ou energia lançada ou liberada nas águas, no ar ou no solo. E o artigo 4º, ainda nós vamos analisar apenas uns poucos artigos aqui, ele diz o seguinte: são consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades, instalações, empreendimentos, processos, operações, dispositivos móveis ou imóveis, ou meios de transporte que direta ou indiretamente causem ou possam causar poluição ao meio ambiente. Lembrando lá nos primeiros slides, quando nós falamos da utilização dos recursos com a introdução da energia, por exemplo, dentro dos empreendimentos, dentro das instalações, dentro dos processos, aqueles processos que promovem a transformação, a modificação dos recursos, as operações que fazem isso, as operações militares, também as formas de transporte ou meios de transporte, conforme nós vimos lá naqueles slides. E aqui nós vemos exatamente aquilo que trata quando nós falamos dos impactos, que é o lançamento, por exemplo, de efluentes industriais no meio ambiente, com poluentes, com contaminantes que vão ser introduzidos, vão começar a circular dentro da cadeia alimentar, das cadeias alimentares, se nós considerarmos os organismos vivos em separado. Mas existe uma cadeia alimentar geral, genérica, digamos assim, que envolve todos os organismos vivos, a começar dos micro-organismos, passando, por exemplo, pelos crustáceos que fazem parte do plâncton, do fitoplâncton, do zooplâncton, e depois passando pelos vegetais e ainda pelos peixes, e finalmente pelo homem como consumidor terciário. Então, envolvendo a começar dos organismos produtores, depois os consumidores primários, depois secundários, depois terciários, considerando, por exemplo, no topo dessa cadeia o homem, o ser humano. Não só no nosso prato, na nossa alimentação, esses efluentes contaminados com seus poluentes, eles vão influenciar a nossa saúde, vão trazer efeitos nocivos para a nossa saúde, efeitos nocivos para os seres humanos, mas também na saúde ambiental, na saúde do meio ambiente como um todo. Em todos esses recursos, no ar, na água e no solo, nós teremos impactos, nós teremos efeitos nocivos danosos a todos eles. E por fim, nós vamos ver aqui a propagação, como é que se dá, de uma maneira simplificada, a propagação dos efeitos da poluição no meio físico e na biota, começando aqui pelas fontes poluidoras, com as emissões gasosas que vão para a atmosfera, afetando a atmosfera, ficam presentes, circulando na atmosfera. Depois, os despejos líquidos que ficam circulando e através dos seus fluxos vão afetar os recursos hídricos como um todo e também as fontes poluidoras através de resíduos sólidos com os processos de deposição, especialmente nos solos, afetando também o meio ambiente, mas agora na parte dos solos. A partir da atmosfera, aqui, vendo aqui mais acima, através das emissões gasosas, a atmosfera afetando com os efeitos de propagação dos poluentes, através da absorção foliar, porque as folhas elas absorvem, elas são um mecanismo de respiração dos vegetais superiores em especial, através da absorção foliar, influenciando então a transmissão, a difusão através da vegetação, depois através dos micro-organismos que estão incorporados nos solos. Dos solos nós temos, por meio de lixiviação, através da parte líquida da água que está presente nos solos, a lixiviação, os processos de lixiviação dos poluentes, dos contaminantes e que vão influenciar os recursos hídricos subterrâneos, mas não só também os recursos hídricos, não através da lixiviação, mas através da difusão nos recursos hídricos superficiais. E dos recursos hídricos superficiais, nós temos os processos de infiltração influenciando o solo, ou seja, isso aqui é um ciclo
que vai se retroalimentando tanto da água para o solo como do solo para a água, tanto do recurso solo como para os recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Esses recursos hídricos, por sua vez, influenciam a vida animal. E a vida animal é influenciada através dos processos de respiração também, com a absorção de elementos gasosos, elementos dissolvidos ou carreados para a atmosfera e nos processos de condensação retornam para o solo, retornam para a vida animal que está presente no solo ou também em outras partes, mesmo nos recursos hídricos. Tudo isso, então, afetando tanto a atmosfera, como os animais, como também a água, como também o solo, como também micro-organismos, como também a vegetação e assim por diante. Aqui temos as referências bibliográficas desse estudo que fizemos, o livro Introdução à Engenharia Ambiental, o livro Qualidade Ambiental e as anotações de aula ministradas por esse que vos fala, professor Ricardo Galavotti. Muito obrigado pela sua atenção neste vídeo, por você estar aqui conosco no canal. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Também curta, compartilhe, interaja conosco. Eu agradeço a sua presença e até o próximo vídeo.